composição e decomposição de números naturais. Escreva o valor posicional de cada algarismo nos números 161.189, 45.474. 9. Primeira ordem, 9 unidades. 8. Segunda ordem, 8 dezenas igual a 80 unidades. 1. Terceira ordem, 1 centena igual a 100 unidades. 1. Quarta ordem, 1 unidade de milhar igual a 1000 unidades. 6. Quinta ordem, 6 dezenas de milhar igual a 60.000 unidades. 1. Sexta ordem, 1 centena de milhar igual a 100.000 unidades. 4. Primeira ordem, 4 unidades. 7. Segunda ordem, 7 dezenas igual a 70 unidades. 4. Terceira ordem, 4 centenas igual a 400 unidades. 5. Quinta ordem, 5 unidades de milhar igual a 5.000 unidades. 4. Sexta ordem, 4 dezenas de milhar igual a 40.000 unidades. Agora, decomponha os números em ordens, conforme o modelo. Nós temos aqui, então, 479.612. Vamos decompor esse número. 400. 4 centenas de milhar, 400.000. 70.000, 7 dezenas de milhar. 9.000, 9 unidades de milhar. 600, 6 centenas. 10, 1 dezena. E 2, 2 unidades. Agora o número 84.747. 8 dezenas de milhar, 4 unidades de milhar, 7 centenas, 4 dezenas e 7 unidades. 235.678. 2 centenas de milhar, 3 dezenas de milhar, 5 unidades de milhar, 6 centenas, 7 dezenas, 8 unidades. 161.189. 1 centena de milhar, 6 dezenas de milhar, 1 unidade de milhar, 1 centena, 8 dezenas e 9 unidades. Observe o quadro de ordens. Nós temos aqui um quadro com 6 ordens. Unidade, dezena e centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. E 6 algarismos, 4, 7, 2, 1, 8 e 5. 6 algarismos. Nós vamos responder agora. Qual é o maior número que pode ser representado no quadro acima sem repetir algarismos? Eu vou representar o maior número e não posso repetir algarismos. Muito bem, eu começo da esquerda para a direita, então, colocando os números maiores primeiro, certo? Então eu vou colocar 8, 7, 5, 4, 2 e 1. 875.421 é o maior número. Qual é o menor número? É só eu fazer o inverso. Eu começo da esquerda para a direita, colocando do menor para o maior. 1, 2, 4, 5, 7 e 8. Eu tenho 124.578. No sistema de numeração decimal, qual é o maior número que tem 6 ordens? Muito bem, se eu tenho um quadro com 6 ordens, qual é o maior número que eu posso representar aqui? Qual é o algarismo de maior valor? O 9, certo? Então, na centena de milhar, eu preciso ter o 9. Se eu quero o maior número com 6 ordens, em todas as outras ordens eu vou completar com o 9. 999.999.
999. Qual é o menor? Muito bem. O zero, ele só guarda o lugar na ordem. Qual é o menor algarismo que representa uma quantidade? O 1, certo? Na centena de milhar eu coloco 1. Nas demais ordens eu preencho com 0. Qual é o menor número que eu posso representar então com 6 ordens? 100, 1000. Responda. Se a maior ordem ocupada pelos algarismos de um número é a dezena de milhar, lá na dezena de milhar ele tem 5 algarismos, se a maior ordem dele é ocupada pela dezena de milhar. Se o número tem 6 algarismos, qual será a ordem de maior valor? 6 algarismos ele enche o quadro todo. Qual dessas ordens tem maior valor? A ordem da centena de milhar, a sexta ordem. Componha os números. 6 dezenas de milhar, 60.000. 6 dezenas de milhar mais 3 unidades de milhar, 63.000. 6 dezenas de milhar mais 3 unidades de milhar mais 5 centenas, 63.500. 6 dezenas de milhar, 3 unidades de milhar mais 5 centenas mais 7 dezenas, 63.570. 6 dezenas de milhar mais 3 unidades de milhar mais 5 centenas mais 7 dezenas mais 2 unidades, 63.572. Descubra qual número obtemos quando juntamos os números a seguir. 300.000 mais 20.000 mais 400 mais 80. 300.000 mais 20.000, 320.000, mais 400, 320.400, mais 80, 320.480. Represente o número 207.045 em um ábaco. Então, nós temos aqui um ábaco. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Nós vamos agora representar no ábaco 2 centenas de milhar. Eu coloco 2 pecinhas. Dezena de milhar, eu tenho 0, né? O 0 guarda o lugar na ordem. 7 unidades de milhar, 7 pecinhas. 0 centenas, o 0 guarda o lugar na ordem. 4 dezenas e 5 unidades. Representei o número. Agora nós vamos fazer a decomposição. 2 centenas de milhar mais, eu não vou colocar 0 dezenas de milhar, eu vou lá para a unidade. 7 unidades de milhar, não vou colocar centena porque é 0, não vai alterar em nada. Mais 4 dezenas mais 5 unidades. 2 centenas de milhar, quanto vale? 200.000 mais 7.000 mais 40 mais 5. 207.045.